Se você acha que variedade, qualidade e preço baixo não combinam, é porque você não conhece a Nívea Lingerie. Uma loja moderna e completa com amplas instalações. Nívea Lingerie, além de sua loja de fábrica, agora também tem todas as grandes marcas, inclusive tamanhos especiais até o número 60. Pensou em lingerie? Pensou em Nívea Lingerie. Fica ali no Parque Têxtil, a Praça da Moda. 3662-8942. Nívea Lingerie, a mais completa, ampla e moderna loja de lingerie de Batatais. O Banco Central tem uma ótima notícia para quem gosta de agilidade. É o novo sistema de pagamentos brasileiro. Com ele, as transferências entre clientes de diferentes bancos, em qualquer lugar do Brasil, podem ser feitas em questão de minutos. Por isso mesmo, o novo sistema de pagamentos é ideal para quem gosta de velocidade, mas não abre mão de segurança. O que só é possível com economia estável. Novo sistema de pagamentos brasileiro. Segurança e eficiência em tempo real. Banco Central, Governo do Brasil. Apoio Radiobras. Pro giro da semana, Savenhago. Nem precisa pesquisar. O calendário de ofertas mais barato é aqui. De segunda a segunda tem muito preço baixo na loja toda. Faça a feira Savenhago. Muita qualidade com economia. Cebola, R$ 2,95 no nosso cartão. Óleo Lisa, R$ 6,65. Arroz Pop, R$ 14,90. Filezinho de frango, R$ 16,90. Leite Piracanjuba, R$ 4,49 no nosso cartão. Giro da semana Savenhago. Todo dia é dia de oferta. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade desta terça-feira, 7 de abril de 2026, aqui na TV Princesa. No dia 23 de março, o prefeito Leonardo Vinha Ciassi e a secretária municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, estiveram em Brasília para o recebimento do selo nacional Compromisso com a Alfabetização, categoria Ouro, que acontece pelo segundo ano consecutivo. O selo é um reconhecimento oficial do Ministério da Educação a estados e municípios que se destacam na alfabetização de crianças. Esse selo, ele é uma proposta dentro do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e nós temos aí, né, os dados de evidência para que comprove todo o avanço na alfabetização. Esses dados, eles são analisados por uma equipe, né, do MEC e através desses dados são dadas as pontuações e os municípios que atingem, né, os seus objetivos, principalmente com a questão da avaliação do CNCA, que é o Compromisso Nacional, e outras evidências que realmente comprovem que o município atingiu as metas e com isso, né, ficamos aí mais uma vez sendo condecorada com o selo Ouro, que é de suma importância para quem é, né, da área e do conhecimento, sabe o quão é difícil estarmos aí batendo metas mediante os demais desafios que nós temos dentro da educação. Então, nós temos esse prêmio realmente, essa consagração, como sendo uma vitória da rede, uma vitória dos professores, né, de toda a equipe gestora, das famílias que contribuíram, né, dos estudantes, que são os nossos mais importantes aí dentro do processo, né, para que a aprendizagem realmente aconteça e a comprovação que a aprendizagem está sendo realizada. Ju, você falou uma coisa muito interessante, que são os desafios, né? A educação sempre passa por desafios, mas o trabalho contínuo faz toda a diferença para burlar esses desafios e melhorar cada vez mais a educação, né? Exatamente, né? A premissa da educação é a aprendizagem. Todas as outras esferas, ela vem como aporte. Então, nós hoje passamos, né? Nós sabemos que nós temos um município com quase 13 mil estudantes, né? Nós temos aí várias especificidades dentro de todo esse arcabouço, mas estamos com foco, porque todas as políticas públicas elas são realizadas para atingirmos essa premissa, que é
aprendizagem, né, e o desenvolvimento desse estudante. Então, para nós estarmos aí trabalhando dentro de uma trilha, dentro de uma proposta, onde os dados evidenciam e contra dados não há argumento, então isso para nós realmente nos deixa aí, né, claro que nós temos muitos desafios para serem vencidos, mas estamos aí seguindo o caminho da vitória. E vale lembrar, você também já citou, mas vale lembrar que o trabalho de toda a equipe e da família junto com a equipe, né, de educação faz toda a diferença para que realmente se reforce aí essa questão da alfabetização, do conhecimento. Exatamente. A educação, ela é dever do Estado, da família e da sociedade, né? É tripartite. Então, nós temos que trabalhar juntos, né? Tanto a escola, quanto a família, quanto a sociedade, para que nós possamos realmente ter, né, uma união de forças e objetivos em prol desse estudante que está em pleno desenvolvimento e que nós consigamos trabalhar cada vez mais para que ele possa desenvolver todas as suas potencialidades. Essa é uma certificação criada dentro do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem como objetivo garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa, geralmente até o 2º ano do ensino fundamental. A categoria Ouro, nível mais alto do selo, indica que a rede de ensino está entre os melhores do país em alfabetização infantil. Cumpre ou supera metas nacionais de educação e aplica boas práticas de gestão e ensino. Aqui na companhia da vereadora Marcela Gaspar. Marcela, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite para vir aqui dividir um pouquinho sobre essa oportunidade que eu tive de estar na ONU. Vamos do começo, né? Como é que surgiu a oportunidade? Como é que foi o passo a passo de estar nesse evento? Bom, Luciano, todos esses congressos que a gente vai através da Câmara ou também através de recursos próprios, eu sempre falo que eles são muito importantes. Eles são importantes para a gente aumentar ali o nosso rol de contatos, para a gente dividir experiências, dividir projetos. E algumas pessoas conheceram o meu trabalho através desses congressos e começaram a me acompanhar e me mandaram um link falando: Marcela, olha só, tudo a ver com o seu trabalho, você já participou da CSW, que é a Comissão da Situação da Mulher, que é a mais importante e a maior discussão do mundo sobre a mulher, sobre violência doméstica, sobre violência política de gênero, sobre violência de gênero. Me mandaram esse link e aí você tem que passar por vários formulários e preencher todos os requisitos. E aí eu preenchi todos os requisitos, fui passando, e através de um outro congresso também, eu conheci uma importante liderança do governo federal e que me passou o contato ali pessoal dele, e eu até mandei uma mensagem e falei: olha, me dá uma força, porque eu gostaria muito de estar representando o interior, que minha cidade, Batatais, mas não foi só o interior, eu representei todo o interior do estado de São Paulo, porque foi eu e mais uma vereadora só do Brasil, 2 vereadoras, ela é de Volta Redonda, porque a violência contra a mulher, Luciano, ela está sempre nas grandes capitais, grandes metrópoles, e as pessoas, essa discussão acaba esquecendo ali o pequeno, que acontece e muito. E aí, pedi uma indicação, mas precisei ficar esperando ali todos os formulários, até que saiu a primeira lista das delegadas, porque é uma missão Brasil e Estados Unidos, e para você entrar na ONU, para você participar de qualquer discussão da ONU, você tem que estar delegada em alguma comitiva de algum país. E aí saiu a primeira lista, e na primeira lista eu estava ali delegada, e na segunda lista foram 450 inscrições, na primeira lista foram 92 delegadas, e na segunda eu acho que deu umas 200 e pouco, mas eu acho que eles acabaram colocando mais mulheres, e ali no consulado brasileiro, a ministra, em todas as nossas reuniões, ela falou que foi uma das maiores delegações, então nós chegamos aí a quase 300 mulheres. Uhum. E é bacana a gente saber que existem esses espaços de representação, não é? Muitas vezes as pessoas ficam distantes dessas discussões ou desses debates e
justamente por ignorar que existem esses caminhos. Exatamente, Luciano, e caminhos importantes, porque são caminhos que você vai aprender, e nada melhor do que você aprender para poder crescer, para poder ter inspirações e ideias. Por exemplo, vou ser bem sincera com você, não sei se você sabe, mas eu sou formada em moda e estilismo há mais de uma década, e eu sempre ficava pensando como eu poderia colocar a moda como transformação social. E lá, eu além de ter todos os eventos ali da ONU, todos os painéis, assim, confesso que eu cheguei lá, e aqui quero agradecer a Nayara Chaves, que ela é batataense, Luciana, e me mandou uma mensagem no Instagram, falando, vereadora, sou de Batatais e trabalho aqui na ONU, moro em Nova York, fiquei sabendo que você vem para cá, e quero muito agradecê-la, porque assim, eu fui muito privilegiada. Eu cheguei, a primeira pessoa que eu liguei já foi para ela, eu entrei na ONU, falei, tô dentro. Aí ela já foi lá, ela me encontrou, ela apresentou a ONU para mim, confesso que tudo muito grande, tudo muito incrível, e são muitas as discussões, muitas, então na Assembleia, na sala tal, no plenário tal, e aí você tem que fazer lá o seu mapa do que você quer participar, então eu participei de várias do Brasil, que estava a nossa ministra da Mulher, a Márcia Lopes, e participei de algumas outras discussões dentro da ONU, mas em paralelo tem vários eventos, um inclusive que foi na Biblioteca Brasileira, que eu participei, eu e a outra vereadora, como nós fomos apenas duas vereadoras, nós encontramos uma outra vereadora que eu não tive muito contato com ela, que eu conheci ela na Universidade de Colômbia, porque lá nós estávamos tendo uma aula e ela levantou e falou que era vereadora, e eu e a outra vereadora falou assim, nossa, mas ela não estava, ela não foi oficialmente como vereadora, ela foi por uma instituição, então fomos em 3 vereadoras. E ali você consegue aprender muita coisa. E neste paralelo, eu e a outra vereadora fomos as palestrantes, fomos convidadas através do voto nelas, e várias outras lideranças do Rio de Janeiro, lideranças todo mundo ficava assim para mim, Marcelo, mas você fala inglês? Meu inglês, gente, meu inglês é péssimo, não é bom, não. Mas tem ali o tradutor, você consegue entender tudo muito bem. E Nova York é uma das maiores cidades do mundo e ele é uma cidade exemplo em políticas públicas de proteção às mulheres. Então, eu também fui, Luciano, através do Instituto Por Elas, que faz um trabalho incrível. Então, eu participei de um outro evento desse paralelo à ONU, na Prefeitura de Nova York. Então, foi uma agenda muito técnica. Eu fui conhecer a Prefeitura e ali, no prédio da Prefeitura que eu fui, só ali naquele prédio trabalham mais de 3.000 servidores públicos, só dentro daquele prédio. E conheci ali, fomos em todos os andares e fomos, em especial, no acolhimento, que é onde, quando acontece a violência com a mulher, ela passa ali por um andar que tem o jurídico, que tem assistente social, que tem a guarda municipal, tem a ronda, tipo a Ronda Maria da Penha, vou falar mais ou menos como seria aqui. E assim, o que eu digo, mesmo sendo culturas diferentes, a gente sempre consegue pegar alguma coisa. Então, eu tive outros eventos paralelos e um desses, que também foi na Câmara de Comércio de Nova York, que foi sobre moda sustentável. Então, várias lideranças da moda, através de institutos, que usam a moda como uma ferramenta de transformação social, que eu fiquei muito animada, assim, tô com a cabeça, vou ser bem sincera, a milhão para tentar descobrir onde que eu posso colocar, porque aqui a gente já tem uma escola de moda aqui na nossa cidade, através da Roselara, ali no Centro de Convivência, no CCI, e ali tem as aulas, mas eu quero fazer muitas coisas, porque agora a gente está com uma ideia, com a cabeça a milhão. A Rose aqui perguntando, né, para você destacar um pouquinho do que a gente pode trazer de prático para a cidade, né? Tem a ver alguma coisa interessante que você viu que seja fácil de aplicar em Batatais? Porque também tem uma dimensão... Uma dimensão, Rose, gigantesca. Como eu disse, a minha cabeça ainda está a milhão. Eu estava aqui comentando com o Luciano a quantidade de contatos importantes que a gente faz, porque, por exemplo, eu estava ali com delegadas, com promotoras, com juízas, com presidentes de instituto que já realizam os trabalhos incríveis que a gente poderia, sim, realizar aqui na nossa cidade, mas eu preciso de emenda parlamentar.
lugar. Eu preciso para poder fazer acontecer aqui. Então, assim, é um trabalho que ele abre ali muitas vertentes, como, por exemplo, e é uma demanda que está chegando para mim, olha só, eu fui de violência contra a mulher, né? E me chega, sempre me vem primeira infância, Eu falo, gente, as coisas não chegam por acaso. E me chegou uma demanda ali, Luciano, de abuso infantil, de pais que abusam sexualmente das crianças, que esse é um assunto que vai muito além e que a gente vai ao encontro da revogação da legislação de alienação parental, que é um assunto que eu já trago bastante, que é a educação parental, mas que a gente precisa colocar a educação parental em outro nível. Por exemplo, a gente precisa... Eu vi lá todos os países conversando, e eu não vi ninguém falando da raiz do problema da violência, que é a infância. Então, o meu trabalho hoje, que eu tenho certeza que farei a diferença, porque eu consegui conversar com a nossa primeira-dama, eu consegui conversar com a senadora Soraya Tronic e a senadora também, que é a autora da legislação de misoginia, que é a Ana Paula Toledo, que eu estava pessoalmente lá no Senado nessa aprovação. Então, com todos esses contatos e com todos esses projetos, a gente consegue chegar em um patamar para a gente sentar e falar, olha, eu estou com este problema, porque agora eu estou aqui na minha cabeça e no meu coração com um coletivo de 700 mães, Luciano, que os pais abusam sexualmente das crianças, e essa legislação de alienação parental protegem os abusadores e deixam as crianças... o judiciário pede com que as crianças tenham um vínculo com esses pais. E essas mães estão pedindo socorro. E é aí onde eu entro, e aqui em Batatais eu já estou em conversa com a nossa delegada. É um trabalho que existe em todos os lugares. Efetivamente, aqui na nossa cidade, se eu elencar aqui para você, eu quero fazer muitas coisas, como, por exemplo, o Speak por Elas, dar aula de inglês para as pessoas em vulnerabilidade social que não tem condições de ter uma aula particular de inglês. Um desses é um projeto que está ali, que está na minha mente. Ensinar moda, por exemplo, tem um workshop que é a moda como superpower. A moda, você trazer a moda para as mulheres em vulnerabilidade social, para elas se reconhecerem, para elas se olharem, principalmente aquela mulher que ela sofre violência dentro de casa e ela não consegue se enxergar, trazer a moda como uma ferramenta superpower para ela trazer a sua autoestima de volta, sair da violência psicológica, acreditar nela e saber que ela pode sair, que ela pode trabalhar, que mesmo ela dependendo financeiramente do cidadão que está fazendo a violência com ela, ela consegue. Então, a gente tem vários projetos que eu quero muito colocar na nossa cidade. Como eu disse, a gente precisa de emenda parlamentar, a gente precisa destinar emendas para ter essas pessoas que já fazem esses projetos em vários municípios. Eu vim aqui no último programa, falei que a gente precisava ir até Brasília e fechar os nossos deputados. Então, eu saí de Nova York, eu vim para casa ver as crianças, inclusive eu não fiquei até o fim, porque foi a minha primeira vez longe dos meus filhos, foi o máximo de dias que eu fiquei longe deles. Eu não consegui ficar até o final, porque eles também nunca ficaram tanto tempo longe. E eu fiquei um pouco com eles lá de Nova York. Eu já tinha agenda para Brasília, para participar do lançamento do protocolo de enfrentamento à violência política de gênero, que fiz questão de estar lá, porque a minha história foi colocada em ambos os lugares, por sofrer violência política de gênero aqui na nossa cidade, fortemente, inclusive por ser irmã do prefeito, e ali nós, São Paulo, Brasília e na ONU, nós concluímos que se eu não fosse uma irmã, eu fosse um irmão, será que eles me veriam diferente, como uma liderança, como estratégico? Será que eles me tratariam dessa forma? Será que usariam a minha imagem na internet? Será que cortariam as minhas falas para difamar e deslegitimar o meu trabalho? Então, nós temos aí muitos trabalhos que vão ao encontro de trabalhos meus que vêm lá da primeira infância.
E aí, lá em Brasília, eu fui fechar as minhas alianças, porque tem alguns bairros que, inclusive, Luciano, eu quero até falar para você que eu fui no seu bairro te pedir voto. Nós já estamos, eu e a minha assessora, a Lu, que está aqui, nós já estamos saindo, indo para os bairros, encontrar pessoas. Eu estou super atrasada nas minhas redes sociais, ainda não consegui publicar nada. Toda semana nós estamos indo nos bairros, e se eu não fui ainda no seu e não entrei em contato com o seu bairro, você me ligue, que eu faço questão de ir até você para pegar todas as demandas dos bairros, as demandas da sua localidade, para levar para os meus deputados. Eu estava analisando alguns deputados, vendo deputados que entregam, porque eu havia me comprometido, eu não prometi nada, mas eu me comprometi a trabalhar para um bairro em uma questão, e esse bairro, eu falei para eles, olha, positivo, estamos conseguindo aqui com o deputado fez vídeo comigo, ainda bem que eu não publiquei, falando que no segundo semestre mandaria emenda, enfim, acabou que não rolou, então eu fui fechar com outras lideranças, porque eu quero pessoas que executem, eu quero pessoas que se comprometam aqui na nossa cidade, para a gente conseguir fazer tudo isso que eu venho buscando em outros municípios e agora em outro país, para que a nossa cidade seja cada vez mais evoluída. Também aqui interagindo com a gente a Rose, parabenizando pelo trabalho, Marcela, Ana Laura também parabenizando e colocando, não é, justamente dessa dificuldade da participação feminina na política, não é? Ela coloca especialmente como é que você vê a questão de a gente ter uma maioria de eleitoras mulheres e ainda tão poucas mulheres representadas. A maioria de eleitoras mulheres, mais de 52%, porque agora parece que é 54% da população, e eu sempre falo isso. Nós somos mais da metade da população, e da outra metade nós somos mães, e ainda não somos menos votadas. E eu trabalho tanto para que isso seja diferente, tanto que não é só aqui que eu trabalho não, tá? Eu tô muito amiga de uma indígena, Nayade Tupinambá, e eu olho para aquela menina tão ativista e eu tô assim para ela, você tem que ser vereadora em São Paulo, você vai ser vereadora em São Paulo, eu vou te organizar tudo aqui porque você vai ser vereadora em São Paulo. E ela, eu falei, nunca ninguém falou nada para você? Aí ela, nunca, você é a primeira que tá falando isso para mim. Eu falei, porque eu vejo um potencial naquela menina, sabe, uma menina nova, 20 e poucos aninhos, que foi para Nova York com vaquinha e fez a voz de toda a terra indígena, não só ali a Tupinambá dela, mas como de todas as outras, e uma menina que tem força, que tem voz, e todas as mulheres que eu vejo, eu sempre chamo para ser. Aqui em Batatais, nós fomos de uma reunião lá na PAI com algumas mães atípicas, e aí conversa vai, conversa vem, eu ainda disse, eu fiquei tão feliz de mães estarem ali participando, porque muitas famílias atípicas, às vezes, Luciano, não me olha como uma representante legítima, porque não tenho filhos atípicos. Então, aí eu olhei para ela e ela lutando, e ela tudo, eu falei assim, você tinha que ser candidata, sabe? Porque a gente precisa de mais representações. E eu acredito que a gente tem que inspirar cada vez mais as mulheres e que nós temos que estar nesse espaço igual aos homens, não só 30%. Por que não pode ser 50% e 50%? Vamos ser juntos. A gente também não quer ser mais do que homem nenhum, não. E inclusive, isso também já vem ao encontro dessa legislação da misoginia que foi votada, que todo mundo está achando que, nossa, que agora as mulheres, agora elas querem ser mais que a gente mesmo. Muita gente entendendo errado sobre isso. Até porque não leram a lei, né? Estão discutindo sem ler a legislação. Exatamente. Não leram a legislação e estão falando coisas horrorosas, e aí tem todo aquele movimento da macholândia, machosfera, Red Pill, que está informando as pessoas erradas. E aí as mulheres, elas ficam, eu acho que elas desanimam um pouco, sabe, de entrar. Mas eu falo que quando a mulher, ela entra, o bichinho pica, porque você consegue fazer diferença de tantas formas, e a mulher, ela já é líder nata, ela já é proativa, ela já vai atrás, ela faz. E quando você vê que você consegue, através de trabalho, muitas coisas, e fazer diferença na vida de um tantão de gente, é bom demais. Vereadora Laura perguntando a respeito da rotina, né? Como fazer contato. Você tinha falado das redes sociais, mas também tem o presencial na Câmara com assessoria. Tenho presencial na Câmara. Agora eu quero até aqui agradecer publicamente a Luciene, que esse tempo todo, gente, como é importante
importante, Luciano, uma assessoria, porque se eu não tivesse ela aqui para dar conta de todos os meus projetos e eu lá mandando todas as minhas pautas novas não, né? Tudo que vai ao encontro do meu trabalho. Lu, pesquisa isso, faz isso aqui para mim, enquanto eu estou descobrindo novas ideias, tendo novas ideias, ela está aqui trabalhando, atendendo a população para mim, e eu gosto muito, sempre fiquei o dia inteirinho na Câmara, o horário que quiser, a Lu está lá, se a Lu não está, se eu não estou, ela me liga, eu chego correndo, é porque eu fui levar a criança para a escola, buscar a criança na escola, mas eu gosto muito de estar lá. Hoje, nós estamos passando por uma reforma ali nos gabinetes, porque estava tudo, enfim, precisando mesmo de uma reforma, então nós estamos sem teto lá em cima, e aí a gente está embaixo ou no plenário, mas a gente está recebendo do mesmo jeito, e eu fico muito feliz em receber. Eu falo que o Luciano, eu tinha certeza que eu gostava de política mesmo quando foi na minha primeira campanha, que eu fui para a rua falar com o povo. Quando eu fui para a rua, eu falei, gente, não, eu tenho que ser eleita, que delícia. E nessa campanha agora também, que delícia na rua. E antes de eu ir para Nova York, eu fiz questão de ir para a rua, minha mala não estava nem pronta, eu ia viajar domingo, eu fui sábado para a rua, que o comércio é mais lotado, e eu fui falar com pessoa por pessoa para explicar o que era a ONU e para ver o que eles achavam de uma vereadora representar não só a nossa cidade, mas também o interior do estado de São Paulo. E, gente, que delícia conversar com todo mundo, aquele calor humano, o olho no olho, as pessoas te perguntando. Teve uma lá que não acreditou, falava assim, olha, se fosse verdade ia ser legal, viu? Ia ser ótimo, mas não é verdade. Então, assim, você ter esse contato com o pessoal, por isso que eu estou falando, que agora nós já estamos saindo, nós estamos indo nos bairros, e estamos recebendo também, e é uma honra, um prazer receber cada um de vocês lá na Câmara, porque lá é a Casa do Povo, vocês podem ir o horário que vocês quiserem. Perfeito. Vereadora, eu quero agradecer aqui a participação, a presença conosco, deixar sempre o convite, parabenizar aí pela representação e esperar que cada vez mais a gente tenha notícias da cidade participando em eventos similares. Muito obrigada. Com certeza teremos muitas notícias, porque a gente não vai à toa, a gente volta com muitos contatos, com muita vontade e com esperança de poder realmente fazer diferença. Sábado fui convidada para estar... eu vou contar em primeira mão, então, que eu não contei para ninguém, nem nas minhas redes sociais. Sábado eu estava voltando de Brasília, eu fui convidada para estar na virada feminina para compor uma mesa do Intervide, juntamente com um juiz de direito, com uma promotora, com uma especialista em ciências políticas e também com a Mariana Ferrer. Eu não sei se você lembra, vocês se lembram da história da Mariana Ferrer, que foi abusada sexualmente enquanto colocaram uma bebida em Florianópolis, no Café de la Musique. Eu conheci ela em Nova York, ela conheceu o meu trabalho, analisou, pesquisou, e fui convidada por ela para escrever a lei Mariana Ferrer nas escolas e para disseminar em todo o Brasil, para a gente começar com esse respeito institucional, porque além dela ter sido abusada sexualmente, ela sofreu uma violência institucional muito, muito grande, e o juiz naquele momento não fez nada, e o Alexandre de Moraes acaba de subir pedindo repercussão geral, e para que isso seja analisado no Supremo e a gente trazer ali na raiz, ensinar, e aí vai ao encontro da misoginia, da educação parental. Então, esta lei Mariana Ferrer vai às escolas, já está sendo escrita por mim, por uma advogada, com assistência da Lu, para meus projetos não darem inconstitucionais, porque mesmo com pareceres constitucionais, os meus projetos são muito barrados aqui na Câmara, e para que fique tudo certinho, nós vamos passar aqui na Câmara em Batatais e vamos disseminar em todo o Brasil, para a gente começar a ensinar não só as meninas a se defenderem, mas aos meninos respeitarem todas as mulheres e pessoas. Muito obrigada, Luciano. Gratidão. E nesta quinta-feira, a Associação Eu Escolhi Amar promove uma roda de conversa que vai abordar o tema Amor Sem Rótulo, nada sobre nós sem nós. O evento visa celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. A Associação Escolhi Amar é uma associação sem fins lucrativos, que realiza um trabalho aqui na cidade de Varginha, em 3 unidades. Uma unidade social, que fica no bairro Novo Tempo, e 2 unidades de saúde, que ficam aqui no Jardim Andere. Uma delas é direcionada de uma forma específica, para crianças autistas, em um público de 3 a 12 anos, porque recentemente foi o acordado com a Secretaria de Saúde.
E vocês vão fazer um evento especial, né, para conscientização do autismo. Fala para a gente o porquê desse evento, né, e da data importante também que está correlacionada. Sim, é uma data, né, onde a gente tenta trazer o máximo de informações e também o objetivo é trazer essa conscientização, né, dar voz para muitas das vezes aquilo que a gente vê de uma forma muito distante, né. Então, o objetivo é uma roda de conversa, trazer pais, trazer profissionais, para poder falar um pouco sobre o tema. Além disso, a gente vai ter um lanchinho, uma oferta especial que o shopping vai fornecer ali para as crianças, né, uma oportunidade de um brinquedo, mas o objetivo principal é trazer essa ponta de discussão na roda de conversa. Então, nós vamos ter diversos profissionais falando, nós vamos ter pais, nós vamos ter uma adulta autista também, que vai falar, né, da sua experiência pessoal, profissional, de vida mesmo, trazendo também uma referência para esses pais das crianças. O conhecimento, ele é libertador, né? Quando você traz uma temática, uma discussão de um tema que é tão relevante, tão importante, que hoje está em todos os lugares, traz conhecimento, isso liberta, né? Isso tira ali alguns paradigmas que são impostos, alguns preconceitos mesmo, que a gente sabe que ainda existe, infelizmente, mas existem. Então, isso tudo é um trabalho que a gente se preocupa em fazer junto da sociedade, das famílias, das crianças, mas principalmente com a sociedade. Por isso, abrir, né, trazer para um lugar que seja de acesso ao público de modo geral. E a sua experiência, né, enquanto presidente, aqui você percebe realmente que tem um desconhecimento da população e existe esse preconceito que acaba deixando a criança, o pai desconfortável, os pais, né, fica difícil, né? Você percebe isso? Sim, a gente percebe muito. Ainda acontece, é real, é algo que a gente precisa trabalhar muito da sociedade. Cada criança, ela tem um comportamento único, não tem como a gente colocar numa caixinha e falar, vai ser assim. Não, então cada um tem um comportamento, cada um tem uma sensibilidade, cada um tem uma dificuldade, e às vezes existe um preconceito, uma resistência nesse sentido, né? Uma criança entra em crise, uma criança grita, ou uma criança faz o que é aquele costumeiro, uma birra. Não é assim. Às vezes é um momento de autorregulação, né? A família tem uma abordagem, tem um jeito de conduzir, e aí a pessoa vem, às vezes quer intervir, ou às vezes um olhar de, né, preconceito, de reprovação. Isso é algo que a gente sente ainda, né? E aí isso acaba limitando os pais de estarem em lugares públicos, às vezes de levar as crianças. A roda de conversa, ela tem esse principal objetivo, né? De dar voz a essas mães, dar espaço para essas crianças, de trabalhar isso também, essa compreensão da sociedade. Então fala pra gente quando vai ser esse evento, né, tão importante, local, data e o horário também. Esse evento vai acontecer no shopping, próxima à praça de alimentação, no dia 2/4, às 18 horas. A partir das 18 horas nós já vamos estar lá. Uma equipe fantástica que vai estar falando, entre o neuropediatra, fonoaudiólogo, a gente vai ter ali a nossa coordenadora técnica, nós vamos ter, né, uma adulta autista que vai falar da sua experiência, então vai ser muito importante. E todo mundo pode participar, né? Porque, como você falou, a conscientização da sociedade faz toda a diferença. Exatamente. É aberto ao público, não precisa de inscrição, nós estamos preparados para receber todo mundo. Só para reforçar o convite, a roda de conversa será realizada amanhã, às 6 da tarde, no Via Café Shopping Center, com entrada gratuita. Vamos de tempo? O Instituto Climatempo prevê uma quarta-feira de sol com muitas nuvens, possibilidade de chuva à tarde e à noite e temperaturas entre 18 e 25 graus em Varginha. Veja como deve ficar o clima em toda a região. Tempo encoberto a nublado com chuvas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 9 graus e a máxima vai chegar a 26 graus. Na região sudeste, pancadas de chuva no estado de São Paulo. Pode chover em Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, céu parcialmente nublado. A temperatura mínima para o sudeste é de 8 graus e a máxima deve chegar a 35 graus. E no centro-oeste, pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Em Goiás, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. As temperaturas para o centro-oeste estarão variando entre 15 graus e 36. Já na região norte, o tempo vai estar nublado com chuvas no estado do Acre, também no Amazonas e em Roraima. Névoa seca no estado do Tocantins.
Nos outros estados, tempo claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima para a região norte é de 19 graus e a máxima deve chegar a 37 graus. E no Nordeste, chuvas fracas na Bahia. Pode chover no litoral de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Sol com poucas nuvens nas outras áreas. Mínima de 12 graus e a máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Converso agora com a Patrícia Mara Pereira Raimundo, falando aqui um pouquinho do movimento de pais de autistas de Batatais. Gratidão pela participação conosco. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos vocês aqui da Rádio e TV Educadora e a todos os telespectadores da cidade. Muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho aí do movimento. Isso. Queria começar do início mesmo, né? Hoje a gente tem o dia de conscientização. E para começar a falar de autismo, eu acho que a maior dificuldade das famílias, primeiro, é entender, porque de cara, né, você não tem um diagnóstico rápido, né? É diferente de outras questões. Né? Então a gente tem uma série de questões, por exemplo, olha, a criança nasceu, fez lá o teste do pezinho, tem alguma questão ligada a isso? O exame já aponta, já se tem encaminhamento, a coisa é muito ágil. Com autismo, às vezes a gente fica uma vida para ter um diagnóstico, correto? Exatamente. Posso aí dizer da minha experiência, né, no caso. O João Pedro, pequenininho, não tinha como eu ainda, né, saber realmente, né, o que... Eu sabia que ele era diferente, tinha alguma coisa, mas ainda, né, não se falava tanto sobre o assunto. E, conversando, eu comecei a procurar, fui indo de profissional a profissional. Mas aí a doutora Luísa Helena, eu cheguei a marcar consulta com ela, ela me deu a seguinte orientação, e é essa orientação que eu sigo aí ajudando algumas famílias. Ela pediu para que a gente entrasse, né, no postinho, marcasse a consulta aí com um pediatra, né, do postinho, e lá na consulta a gente pedisse o encaminhamento para, no caso foi a APAE, porque lá já tem a equipe toda multidisciplinar, que já vai aí, né, avaliando, conversando com a gente, fazendo a entrevista, a investigação. Então, foi nesse caminho que eu fui. E deu super certo, né? Eles conversando com a gente, perguntou tudo sobre, né, a respeito da criança, deixou a criança bem à vontade ali, para eles também estarem analisando ali, começando a observar. E é lógico, o diagnóstico não é de um dia para a noite, demora um pouquinho, justamente para estar essa conversa, eles discutindo tudo. Aí, demorou-se, assim, acho que uns 6 meses, e saiu o diagnóstico. E com o diagnóstico, lógico, eu já sabia. Aí, com o diagnóstico, é muito mais fácil, né, da gente procurar, né, estudar, ficar aí lendo livros, procurando em redes sociais também. Então, foi nesse caminho, foi nesse trâmite aí que eu e meu esposo, a gente procurou aí estar se respaldando, né, de informações e tudo mais. Hoje ele faz atendimento na APAE, não só na APAE, a gente busca também na parte particular também, né, para estar ajudando ele. E ele está numa escola regular, lá na escola do Padre Benito, estudando, está no 2º ano. E assim, muitos desafios, mas os avanços, as respostas vão vindo, né? É muito gratificante ver os resultados com o João Pedro. A gente vai, nas pequenas coisas, a gente vai ficando aí feliz e torcendo pela vitória dele, pelo caminho dele, pela conquista dele, né? Exato. E quanto tempo para sair esse diagnóstico? Foi uns 6 meses para estar saindo o diagnóstico. Então, assim, não é nada muito rápido, né? As famílias também têm que ter um pouquinho aí de paciência, lógico, né? A gente fica nessa aflição, nessa angústia, para querer saber realmente o que o filho, né, o nosso filho, tem, mas é 6 meses
para estar aí surgindo o diagnóstico com precisão mesmo. Perfeito. Pensando nas outras famílias, né? Porque agora vocês têm muito contato. Sim. Os relatos são os mesmos nessa coisa do tempo e do diagnóstico? Então, vai muito, né? Vai muito assim, vamos dizer, como a gente tem aí os níveis de suporte, né? Tem o 1, o 2 e o 3. No caso do João Pedro, o nível de suporte é o 2 e o 3. O diagnóstico dessas crianças é mais rápido, né? Agora, o do nível de suporte 1, ele demora um pouquinho mais, justamente porque a criança, ela não é todas, mas a criança ela é verbal, ela conversa, ela se socializa um pouco melhor do que a criança do nível de suporte 2, né? Tem a interação, tem o contato visual. Então, essa avaliação, esse diagnóstico demora um pouquinho justamente porque tem que ser bem preciso, porque a criança ela tem também, a criança do nível de suporte 1, ela também tem esse sofrimento em relação a alguns, né, hiperfocos, ou tem a sensibilidade aí com o barulho, então demanda um pouquinho mais aí para sair o diagnóstico, né, da criança com um nível de suporte 1. Então a gente tem que lembrar bem, ressaltar isso também, porque conta muito. Como a gente, né, fala, o espectro, cada criança é uma. Então, vai aí do que a criança necessita realmente. Então, pode demorar, pode não ser, né, demorado, mas sempre demora um pouquinho, sim. Falar um pouquinho também, a pergunta da Carolina aqui, a respeito do movimento de pais autistas de Batatais, não é? Como é que vocês começaram a se mobilizar? Como é que surgiu o movimento? Luciano, foi em 2021. E foi justamente isso. Surgiu e nasceu justamente nessa necessidade das famílias, né, de querer saber aí o que é realmente o autismo, ter o diagnóstico, para poder ter um respaldo. Foi justamente aí que nasceu. E eu entrando, né, no Instagram, olhando, eu vi o Teanic, né, que esse é um piquenique onde famílias, né, se interagem ali, trocam experiências, as crianças podem ser elas mesmas nesse dia, né, voltado só para as famílias. Eu vi, eu falei assim, nossa, que legal, a criança pode ser ela mesma, sem, né, julgamentos, sem apontação, né, de nada. E eu fiquei muito emocionada, eu falei, nossa, eu vou procurar para poder também fazer parte desse movimento. E a Camila, né, eu entrei em contato, a Camila logo já me adicionou no grupo dos movimentos dos pais autistas, e hoje a gente tem lá 150 famílias participando desse movimento, estão aí nesse grupo, e ali a gente vai tendo aí a experiência, a troca, né? Porque a gente acha que estamos nessa vida sozinhos, aí quando a gente se depara num grupo desse, num movimento desse, a gente vê que realmente nós não estamos sozinhos, temos mais famílias, temos aí crianças, né, que estão aí inseridas no meio, e isso nos ajuda a ser forte, para poder estar aí ajudando nossos filhos, dando voz a eles, né? Perfeito. E é interessante também essa questão, né, de o quanto o movimento se soma e vocês também começam a trocar experiências, né, da rotina, o que funciona para mim. E também não tem muita regra. Exato. Né? Isso também eu acho que é uma questão que, nessa convivência, vocês têm descoberto que tem coisa que funciona para uma criança específica e que não vai funcionar para mais nenhuma. Sim, exatamente. Isso aí, é importante isso aí que você colocou agora. A gente vai vendo ali relatos de mães, né, de famílias ali, e a gente vai se enquadrando, né, nos testemunhos que elas vão colocando ali, nas trocas de experiências ali dentro do grupo, e isso vai fortalecendo. E o movimento realmente, quem faz o movimento são próprias as famílias mesmo, né, as famílias que estão ali inseridas, e isso é muito bom.
É muito bom. Quantos participantes? Somos em 150 famílias, fazendo parte ali do movimento. Mas representantes somos em 6 para estar ajudando ali, né, orientando melhor essas famílias. Somos 6 representantes, todos pais atípicos, né? E deixo aqui o meu abraço a eles. Algumas famílias com mais de um caso? Tem famílias que têm 2, 3 filhos aí com autismo. Não são só um, não. Tem mais aí. Porque quando a gente para pensar também na estatística mundial, né, a gente tem aí de uma média de 1 a 2% da população mundial, que acredita-se, né? Aí se a gente pensa nesse número, 150 famílias, né? Exato. E mesmo que tenham 2 batatais, né, por cada família, a gente estaria aí nos 300. Sim. Né? Só que a perspectiva do volume de população que a gente tem são de 600 para mais. Exato. Né? Então, a gente deve ter aí ou pessoas que não participam, ou muito caso subnotificado na cidade. Sim, ainda tem famílias aí que estão em investigação e famílias que ainda não saiu o diagnóstico ainda, né? E também vale ressaltar aqui que dentro do movimento também tem os adolescentes, né? Foram pequenininhos e agora estão adolescentes. A gente não pode esquecer, né? O filho não fica pequeno, né? Não vai ser autista pequenininho. Ele cresce, Exato. né? E tem lá mães com filhos adolescentes. Tanto que tem cada vez mais pessoas descobrindo na fase adulta. Exatamente. Através das terapias e sobre o filho, aí já vê que vai atrás aí da investigação e vê que tem no adulto, no caso o pai ou a mãe, né, alguém da família que também aí na fase adulta está sendo aí diagnosticado com autismo. No começo se usava o termo que era o espectro, né? Hoje se categoriza de uma maneira diferente, né? Hoje a gente fala do apoio, correto? Sim, mas ainda a gente usa, ainda né, usa o espectro autista, sim, né? Ainda a gente usa. E aí a gente tem essa questão do índice de necessidade de cada perfil. Sim, e por isso que hoje a gente fala nível de suporte, porque é a necessidade de cada criança, né, para ficar mais fácil até para o diagnóstico, a avaliação. Então, por isso que tem aí os níveis de suportes. E muitas vezes a gente se depara com isso, né, de pessoas que tiveram, né, a detecção posterior, né, na fase adulta, como a gente já coloca, porque tinha um nível de suporte muito pequeno. Isso, né? Exatamente. Aí quando, por exemplo, teve um filho com um nível de suporte um pouquinho maior, com necessidade, aí se dá conta. Exatamente, é isso aí. Muitas vezes até na consulta mesmo, o médico elencando algumas características, a pessoa se dá conta, olha, mas eu também Exatamente. me encaixo aí. Isso, é isso aí. E é muito importante, no caso, aqui eu falo, que é a questão de ter aqui o apoio todo mundo, escola, terapia e a família, todo mundo está engajado aí, ajudando, dando suporte, né? Por mais que tenha esses 3 níveis, mas o suporte em si, escola, família e as terapias, é muito importante esse conjunto aí de rede de apoio para a criança e para a família. A gente não pode deixar de falar do cuidado com aquele que cuida, né? Então, a gente tem que lembrar bastante isso também. E o que tem sido bacana, inclusive com a inclusão, né, com todos os desafios que se tem aí, é ver as outras crianças compreendendo cada vez mais, né, junto aí com a convivência, e muitas ajudando. Exato. Oi, Luciana, e você falou agora, eu posso falar de vivência por causa do João Pedro, meu filho. Ele está no 2º ano lá da escola, e a salinha dele, né, as crianças da sala, quando ele falta por questão de saúde e quando ele volta, né, para a escola, quando ele vai na escola, as crianças fazem uma festa, né, falando, ah lá o João Pedro, e vem, sabe, acolhe. Isso é muito bom, é sinal que as famílias dessas crianças também conversam com elas, né? E isso é muito bom para nós, pais, famílias atípicas. Esse conversar dessas crianças neurotípicas
eles conversarem em casa, né? Que o diferente também faz parte, né? É normal, vamos dizer assim, entre aspas, mas que tenha esse respeito, né? Porque é tão seguro para a gente quando a gente deixa o nosso filho na escola e que a gente vê que a criança é bem recebida, isso é muito gratificante. Até porque quando a gente pensa nas gerações anteriores, as nossas também, Exato. a gente não tinha contato. Exatamente. Né? Porque essas crianças eram isoladas. Exato. Né? Ou se tinha algum contato, não se tinha informação. Exatamente. Né? Bem lembrado. Aí quando a gente pensa hoje no aspecto da inclusão, acho que o contato também é fundamental. É o mais importante de todos. Porque as nossas gerações anteriores não sabiam nem como reagir. Reagir, exatamente. Né? Como essas crianças já estão na rotina, entendem, têm informação, Exato. elas são muito mais preparadas para isso. E ainda assim, a terapia, ela é como que a gente pode colocar aqui? É para dar uma qualidade melhor de vida, uma segurança para a criança. Mas o trabalho da família é o mais importante. O pai e a mãe têm que estar bem consciente disso, de que tem que ajudá-lo. Tem que ajudá-lo. Não é só deixar a responsabilidade para a escola ou para as terapeutas, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque o ganho é muito maior, né? E a segurança para essa criança, para esse filho, porque nós não vamos estar aqui presente para sempre, né? Exato. Então a gente tem que dar essa ajuda para os nossos filhos, né? Luísa, aqui com uma questão que também acho que é interessante, que você falou das terapeutas, né, de todo o acompanhamento e etc., e da importância da família também nesse processo. E ela coloca justamente isso, né, da família ouvir as terapeutas e desenvolver a rotina de paciência e etc., e seguir a terapia, porque muitas vezes a família faz pela criança, ao invés de estimular a criança a fazer. Exato, Luciana, a colocação da Luísa aí foi muito boa. Elas dão as devolutivas, né? Depois do atendimento, elas vêm dar as devolutivas para a gente, procurando, né, passar o que a gente deve ser trabalhado em casa. E, realmente, não podemos terceirizar a parte da terapia aí para as crianças com TEA. A gente não pode terceirizar e deixar somente para os terapeutas e para a escola. A gente tem que fazer a nossa parte, que é muito importante. A criança passa mais tempo com a família do que com elas, né? E até também dentro da escola. Então, a gente passa muito mais tempo com eles. Então, procurar ouvir mesmo o que elas têm a falar, deixar elas passarem, né? Deixar elas, né, falar para a gente o que tem que ser feito dentro de casa, como ser trabalhado, ter essa interação com elas, né, porque é muito importante. Se a gente tem alguma dúvida, passa para a terapeuta. Exato. E de fato você vê transformação nisso, né? Quando Exato. segue a regrinha aí que Olha, você vai Luciano, vendo. até eu compartilhei uma vez no meu stories. O João Pedro é uma criança pré-verbal. Então ele repete muito, mas é muito pouco. Né? E a gente dá muita voltinha com ele à noite, né? O pai tem que, coitado, trabalha, né, o dia inteiro e ainda tem que pegar força aí para poder levar ele para dar umas voltinhas na cidade. E perto ali de casa, ali no Penholato, tem o supermercado do Saltarelli. E ele, todos os dias, eu saio da escola, eu tenho que levar ele lá, né, antes de ir para casa para almoçar e antes de ir para as terapias. Então, a gente tem que passar lá todo dia, é rotina isso, já é uma rotina dele. E um dia à noite, a gente passando em frente, ele simplesmente disse assim, está fechado. Foi ele falando sozinho, está fechado. Mas eu chorei tanto, porque assim, é um avanço muito grande. Né? A gente vê que o trabalho, por mais que a gente fale assim, nossa, mas a gente fica com aquela. Porque, querendo ou não, os pais, a gente fica inseguro. Ai, será que a terapia está dando certo? Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena eu investir ou eu estar aqui esperando ele ali na PAI? A gente tem que ficar ali esperando. Mas será que está valendo a pena? E quando a gente vê um testemunho desse, do filho falando, né, está fechado, sabe, cai por terra todas as dúvidas e inseguranças que a gente tem. É uma emoção muito
grande. As conquistas são pequenas, mas elas aparecem. E também é interessante ver essa questão justamente, né, dessa rotina, porque terapia, escola, família, tem toda uma interação que no passado não existia, então isso também acho que ajuda um pouquinho no resultado. Ajuda. E eu falo assim, eu sou professora. Hoje eu não posso estar exercendo a minha profissão. O João Pedro estuda de manhã e à tarde é as terapias. Então, eu tive que dar essa atenção agora. Cuidei de tantos filhos aí, né, que hoje já estão moços, casados. Hoje eu tenho que ajudá-lo, né, ajudar o João no que ele precisa. E eu acho que é bem assim. É a mãe, é lógico que a gente não pode deixar de se cuidar, né, porque a criança, né, com TEA e qualquer outra criança com deficiência, aí, né, todas, demanda muito cuidado. E a gente não pode deixar de se cuidar também, né? A gente tem que estar aí, eles têm que ver que a gente também está bem, né? A gente não pode, não é que a gente não pode fraquejar, a gente pode sim, a gente pode chorar, a gente vai ter os dias que vão estar assim desanimando, achando que não está tendo um avanço, isso faz parte, é normal, mas a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que procurar se cuidar, porque a gente vê tantas mães aí solo, né? E as mães têm que procurar, sim, ajuda, não ter vergonha, né? A gente tem que se cuidar. Quando se fala, não é, a respeito do trabalho que vocês desenvolvem, é o que a Natália pergunta, não é? Vocês têm um grupo, tem reunião, como é que funciona a rotina do movimento? Ô, Luciano, nós, os representantes, a gente faz a nossa, né, reunião entre nós, para poder passar para as famílias. Então, a gente se reúne, sim, e quando não dá para ser presencial, a gente faz videochamada, né? Porque cada um tem o seu filho também, eles trabalham fora, né? Então, demanda aí um certo cuidado à noite, então a gente faz a videochamada. A gente conversa, né, coloca alguns pontos aí em discussão, até mesmo se a gente vê lá no grupo, né, do movimento, a gente vê alguns temas ali, alguns tópicos que estão sendo mais discutidos, a gente procura estar discutindo antes, indo atrás de respostas, para poder estar aí ajudando as famílias no melhor caminho possível aí para poder atender todo mundo. E é bacana entender isso, né, da rotina, do funcionamento. Às vezes muitas pessoas não entram em contato porque falam assim, nossa, eu tenho uma rotina tão complicada, como é que eu vou participar? Sim, e assim, eu falo que as mães aí que estão saindo do diagnóstico, procura algum, né, que faz parte do movimento, para estar aí sendo inserida nesse grupo, porque é muito bom para nós, pais, famílias, aí, esse apoio, essa rede de apoio entre nós mesmos, né? Então, é muito bom. Também é importante, né, quando a gente pensa aí, nas conquistas a partir da instauração aí do grupo, do movimento aqui na cidade, que é justamente isso, né, dialogar com a estrutura pública, com os serviços existentes, sim. Né, de conseguir ser ouvido. Sim, exatamente. Até temos muitos parceiros aí na cidade. Agradeço mesmo aqui também vocês da educadora, você, Luciano, sempre disposto aí, aberto para estar dando aí um espacinho para nós. Então, isso é muito bom para a gente, né? Temos aí parceiros, né, nas políticas públicas aí, pessoal que interessa aí investir a camisa e ajudar na causa. E, então, está tendo avanço, sim, a gente tem muitos avanços, sim, e é a questão. Hoje a gente celebra, né, o Dia Mundial aí da Conscientização, mas que não fique só no hoje, né? Que fique aí o ano inteiro, né, essa conscientização. A gente vai plantando aí a sementinha, e a sementinha vai dando fruto, né? Exato.
Batatais ainda, né, tem o benefício de ter uma estrutura de suporte, né, como uma PAI, né, que já tem aí, né, quase 60 anos de serviço prestado. Mas é lógico que a gente até comentava isso aqui no intervalo, né, ao longo dos anos a gente foi vendo também o entendimento a respeito do autismo. Quando a PAI começou, o foco era muito síndrome de Down, eram, né, deficiências. Exatamente. Né? Com o passar dos anos, e hoje a gente vê o volume de atendidos lá, né, cresceu muito. E ainda tem crianças aí, famílias na fila ainda, né? Então, a gente como se diz, vamos aí os profissionais aí, né, ajudar, né, quem está estudando aí para fono, TO, fisioterapia, vamos estudar, mas pensando na questão amor mesmo, né? Não é na questão financeira, não. Sim. Vamos ver aí a questão do amor, porque é com o amor que a gente supera algumas barreiras aí, é só com o amor mesmo, e respeito, né, acolhimento, né? Então é isso que transforma. Exato. Né? E de ter cada vez mais um suporte de políticas públicas nisso. Exatamente. As políticas públicas aí... Está faltando profissional, a gente tem gente na lista de espera, olha que jeito que a gente... Exato. Né, a gente coloca mais profissionais para esse atendimento. Né? A gente faz aí o apelo. Aí. Na própria educação, a gente vê muito essa discussão ainda hoje. Exato, né, cuidador. De cuidador, de equipe de apoio, que é necessária, porque você já teve em sala de aula, né? Já sabe da responsabilidade de uma sala de aula. Exato. A responsabilidade de uma sala de aula com inclusão, ela se ampliou ainda mais. Exato. E assim, é importante estar incluído, sim, porque a gente vê aí as famílias, né, neurotípicas, elas ajudam conversando com os filhos, explicar essa importância da criança com TEA ou as deficiências aí. Então, é muito importante estar aí, vamos falar aí, políticas públicas, pensar nessa questão, na parte da educação, mais cuidadores, professores de apoio, aí, rede de apoio, precisa. Exato. Precisa de qualificação, sim, porque ainda é um tema que a gente precisa ser bem trabalhado, ser estudado, porque por mais que a gente tenha um filho com TEA, a gente não sabe tudo, a gente tem que aprender muita coisa ainda. Né? E também as informações, com o passar do tempo, vai, né, modernizando a coisa. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. É isso. Os caminhos de contato aí para o grupo é o que pergunta aqui o Rafael. Como é que encontra vocês? Tem rede social? Tem o Instagram nosso, né? Tem o meu, Patrícia, Raimundo, tem da Camila, tem o da Fran Prado. E tem o do movimento. E tem do movimento, procura do movimento, o Movimento Pais Autistas de Batatais. Procura o movimento lá no Instagram, no Facebook, que nós estamos aí para poder ajudar. Perfeito. Você citou o TEANIC, né, que é a pergunta da Carla, né, que é um grande evento anual, né, que é um piquenique. Sim, é um evento que aí já estamos no quinto, né, o quinto TEANIC vai aí, dia 12, agora de abril, lá no Jovem Agricultor, lá na antiga FEBEM, das 9 ao meio-dia. Vamos estar lá com as famílias. Esse dia, essa manhã, é voltada justamente para a socialização, a interação das famílias aí do movimento. Esse dia é voltado para as famílias mesmo do movimento dos pais autistas aqui da cidade. Muito bom. Bianca, parabenizando pelo trabalho, diz que ficou... Obrigada. Que ficou comovida com a filha, né? Tem uma criança na sala dela com autismo e eles têm toda a rotina também de aprender essas rotinas junto com a criança, e ela diz, né, a Bianca aqui, que fica sensibilizada com a filha, contando essas rotinas para ela, né? O que pode fazer, o que não pode, né? E de ver que as crianças da turma estão interagindo tão positivamente. Olha assim. Que bom. Esse testemunho dela aí é muito bom para nós pais, né, atípicos, porque
é um ganho muito grande para os nossos filhos e emociona a gente. É muito bom, é gratificante demais. Exato. Bom, repetindo, para quem quiser entrar em contato, Movimentos de Pais Autistas de Batatais pelo Instagram. Isso. Não é? Manda uma mensagenzinha lá e aí vocês vão falar dessa rotina de atividades. Esclarecer todas as dúvidas aí, atender aí o pessoal. Perfeito. E lá também tem as informações a respeito do TEANIC. Sim, tem sim. Famílias que nunca participaram, que quiserem participar. Tá tudo lá, explicadinho, tá tudo lá, certinho. Muito bom. Querida, gratidão pela participação conosco. Fica aqui sempre o convite, né? Vocês sabem que vocês têm espaço garantido aqui no programa. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz de ter aí o espaço de vocês quando a gente precisa aí. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Esportes agora. A equipe de judô da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer abriu a temporada 2026 com 11 resultados. Na primeira competição, o torneio início disputado em Juiz de Fora, no dia 7 de março, os judocas de Varginha conquistaram 5 medalhas e a classificação para a disputa do Campeonato Nacional. A equipe de judô da CEMEL participou do torneio Início, no dia 7 de março em Juiz de Fora. A delegação teve um excelente resultado e trouxe 5 medalhas, 2 de ouro e 3 de prata. Essa é uma competição que abre o calendário de 2026 da federação. É uma competição muito disputada, muito importante, porque ela é classificatória para o Campeonato Brasileiro Região 3. A Região 3 é Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. E a importância dessa competição é que os atletas classificados para o Brasileiro Região 3, eles têm uma missão importante, que é classificar a categoria deles para a final do Brasileiro. E sim, se o atleta, só do atleta se inscrever e participar da competição do Brasileiro Região 3, ele automaticamente classifica a categoria dele para uma disputa, uma classificatória para o Brasileiro final. E a nossa participação foi muito boa, nós fomos com 10 atletas e trouxemos 5 medalhas. Nós tivemos 4 atletas classificados. O destaque nosso foi a Yasmin Alves, que classificou em 2 categorias. Ela é cadete, categoria até 17 anos. Ela foi campeã na categoria até 17, ela tem 15 anos, né, vai fazer 15 esse ano. E classificou também na categoria até 20 anos. Então ela é uma menina assim, que a gente vem apostando muito. Ela é muito dedicada aos treinos, tem conseguido todo ano bons resultados, né? E ela tem essa missão agora de lutar em 2 categorias no Brasileiro. E junto com ela nós tivemos mais 3 segundos colocados. Foi a Lorena Reis, foi o Daniel, o Daniel também classificou, Daniel Gomes e o Samuel Taylor também. O Samuel e a Lorena são da categoria sub-13 e o Daniel da categoria sub-15. O técnico falou dos destaques do judô da CEMEL e da classificação para o Campeonato Brasileiro da Região 3. A gente tem agora 2 semanas praticamente até o Brasileiro Regional, que esse ano é o ano de ser realizado em Minas Gerais, vai ser na cidade de Betim, de 26 a 29 desse mês. Então a gente se prepara aí agora, essa semana vai ser uma semana bem intensa de treinamento para eles. E a gente espera também que os demais atletas que não classificaram para o Brasileiro Regional, que no mês que vem vai ter o Campeonato Mineiro, e eles consigam trazer boas classificações. Samuel participou pela primeira vez da competição e falou como foi a experiência. O objetivo agora é focar nos treinos para garantir medalha no próximo torneio. Olha, eu acho que uma das coisas que mais deixa a gente, sabe quando complica? É antes da luta começar, que fica a gente fica tenso, fica com medo de perder. Aí a gente pensa às vezes só na luta, mas eu acho que o importante mesmo é ir para competir. Mas a primeira luta eu fui muito bem. A segunda já foi um pouco mais difícil, porque as pessoas já estavam no 2º ano de sub-13. E a terceira também. Mas olha, assim, as lutas foram muito boas. Dei o meu máximo e eu acho que, assim,
Se você conseguir entender a sua competição, a sua luta, se você entender a sua luta, o que você vai fazer? Você pensar na sua luta, você consegue fazer o que você quer e aí você pode ter bons resultados. Eu não consegui classificar, não fui pro brasileiro. A classificação reforça o trabalho de formação e treinamento desenvolvido pela equipe de judô da CEMEL. É muito importante e gratificante para nós. Eu e o professor Rodrigo, a gente trabalha aqui na CEMEL e a gente trabalha desde o início, que tem as escolinhas com meninos a partir de 5 anos de idade. E eles começam a participar nas competições já com 10 anos, né? Então tem todo esse período aí, quem entra mais cedo para conseguir gabaritando e melhorando tecnicamente para conseguir um dia entrar nas competições da federação. E é muito gratificante para nós, todos os anos, a gente conseguir estar levando o atleta nos campeonatos nacionais, né? Já teve ano que a gente teve atleta competindo já torneios internacionais. Então, sim, a CEMEL a gente vem sempre mantendo essa tradição de trazer bons resultados. Eu acho que tudo devido à seriedade, né, e o compromisso que a gente tem com nossos atletas, com a Secretaria de Esporte, né? Essa competição abriu oficialmente o calendário mineiro de judô. E esses resultados também garantiram a vaga para o Campeonato Brasileiro da Região 3 aos atletas Yasmin Bueno Alves, Daniel Gomes Domingues, Samuel Taylor de Paula Ayrton e Lorena Baliza Correia Reis. Troca de óleo é aqui, na Avenida Pascoal Inec, número 1191, na Lubrace. Não abrimos mais aos sábados. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Afinal, você não vai trocar o óleo em qualquer esquina, vai? Segurança digital, pessoal e empresarial tem. EverSafe Oficial. É cuidado, é prevenção, é segurança. É EverSafe. Aqui, informação é a sua maior defesa. EverSafe. Há mais de 40 anos, Delroma Contabilidade caminha ao lado de empresários, produtores rurais e grupos familiares da nossa região. A reforma tributária chegou. IBS, CBS, novas regras, novos desafios. O sistema muda. Delroma se antecipa. Reestruturamos processos. Investimos em tecnologia. Fortalecemos nossa equipe multidisciplinar com contadores, advogados e administradores. A nova reforma exige mudança de estratégia. Conte com a expertise da nossa equipe. Rua Dona Adorama, 28. Fone WhatsApp 16 3761 4700. Delroma Contabilidade, preparando empresas e produtores rurais para o novo sistema tributário. Arantes Contabilidade, o escritório de contabilidade parceiro da sua empresa. Abertura de empresas, contabilidade, escrituração fiscal, contábil, previdenciária e trabalhista. Planejamento tributário para você pagar o mínimo de impostos. Equipe de profissionais que oferece assessoria completa e segura para a sua empresa. Arantes Contabilidade, Rua 7 de Setembro, 295, no centro de Batatais. Fone 3761-4333, WhatsApp 99989-4333. Competência, tradição e compromisso há 49 anos. Arantes Contabilidade. Patrulha Rural da GCM encontrou uma caminhonete de luxo abandonada numa mata no bairro Gaivotas, zona leste de Ribeirão Preto. 2 homens foram detidos no Jardim João Rossi, suspeitos de envolvimento nesse furto. Segundo a Guarda Civil, o veículo tinha sido furtado na madrugada do último sábado, no Jardim Macedo. O proprietário foi comunicado, mas não se encontrava na cidade no momento do crime. Os 2 suspeitos estão à disposição da Justiça e a ocorrência agora será apurada pela Polícia Civil. Vamos falar um pouco do trabalho do SEMEC aqui no programa, na companhia aqui da coordenadora financeira do SEMEC. Cássia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Também com a coordenadora geral, Vanessa, gratidão pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite. É sempre bom estar aqui. Bom, para quem não conhece o SEMEC, ainda se é que alguém não conhece o SEMEC, né? Queria que vocês explicassem o que é e como funciona.
O SEMEC, ele é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, né? Ele é um braço da Associação Comercial e Empresarial daqui de Batatais, mas os dois, eles fazem parte aí de um movimento estadual, né? Que é através ali da FACESP, que é a Federação das Associações no Estado de São Paulo, né? Então, isso é muito importante para nós, porque valida o nosso trabalho, né? A gente tem essa validação no Estado de São Paulo e também a nível nacional mesmo, né? Perfeito. E a gente percebe, né, que com esse desenvolvimento dos SEMECs, né, não só o daqui, mas de uma maneira geral pela federação, a gente vê cada vez mais a participação das mulheres nas associações. Com certeza. Porque era também interessante isso, né? A gente vê muitos empreendimentos comandados por mulheres, esses empreendimentos até associados a associações, mas poucas mulheres nas diretorias, raras nas presidências, né? Aqui na cidade pela primeira vez a gente tem uma mulher. Então isso também dinamizou, né, essa participação das empreendedoras na rotina das associações. Com certeza. Nós começamos como núcleo, né? Era um núcleo só da mulher empreendedora e depois tivemos uma pandemia aí no meio, começamos com meia dúzia assim, de pessoas, de mulheres só. Aí depois a gente conseguiu, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer vários eventos, então assim, até a gente assustou, achou que não ia dar certo, que a gente ia ter que parar, mas aí nós fizemos todos os eventos online e deu continuidade. Então, aí terminou a pandemia, aí nós já nos fortalecemos, aí colocamos o SEMEC, né, que é o conselho, aí introduzimos a cultura também, que eu acho uma coisa muito importante, eu acho uma coisa... E aqui em Batatais é uma coisa que o pessoal preza muito, eu acho que tem muita coisa na área de cultura, então foi muito bem-vindo também colocar a cultura. E aí foi só aumentando, né? Assim, eu estou desde o começo e a Vanessa agora chegou depois. A Vanessa não morava em Batatais, mas ela já chegou querendo participar, já entrou na associação comercial e já foi se destacando. Então, nós já puxamos ela assim, para o SEMEC, com responsabilidades, e agora ela está na nossa coordenação. E a Paula também, né, como a presidente da associação comercial. E na diretoria também foram aos poucos. Aos poucos, hoje nós temos várias mulheres na diretoria, de vários ramos. Muito bom. E é bacana a gente pensar, né, nessa dinamizada que deu, não é? Em especial com as próprias ações, não é? Quando a gente pensa aí de ter uma rotina de atividades e do quanto essas mulheres começaram a se conectar, né? No sentido de, olha, eu comprava tal produto de fora, etc., né? Eu comecei a comprar da minha parceira do SEMEC, enfim, começaram a surgir muitas atividades conjuntas. Isso é verdade mesmo, porque ali dentro do SEMEC, hoje nós estamos em 60, né, Cássia? 60 mulheres. Nós estamos com 60 mulheres, para você ver. Parece que 62, né? Parece que tem duas aí tem que duas já aí entrando. Então, assim, a gente quer incentivar, quer motivar a outra pessoa que está ali também, né? Então, o SEMEC é justamente para isso, para a gente poder ter essa conexão, e aí você fala, poxa, eu vou comprar aqui dentro da cidade, fortalecer o comércio local, né? Então, a gente vai lá, compra da nossa amiga, da nossa conselheira, né? Para incentivar ela também, uma apoiando a outra. Inclusive, a gente tem, assim, uma parceria, assim, eu tenho desconto se eu comprar na loja de alguém que é do SEMEC, e se ela vir comprar na minha loja também, ela tem desconto. É o nosso clube de vantagens. Então, é o nosso clube de vantagens. Então, a gente procura comprar entre nós, né? E eu sou uma das mais velhas. Então, assim, é uma moçada que está com gás todo ali. Gente que está começando, gente que já está há algum tempo, gente que está expandindo. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, né? Porque isso tudo movimenta a cidade, né? Movimenta tudo na cidade, né? Exato. É uma coisa, é uma corrente, é uma coisa vai puxando a outra e acaba todo mundo ganhando, né? Acaba todo mundo ganhando.
E eu aproveito a pergunta da Laura, né? Quem pode participar do SEMEC e qual é o processo aí de participação? Quem pode participar é mulher, né, obviamente, e que ela tenha um CNPJ. MEI, ME, tanto faz. Mas mesmo aquela mulher, a Vanessa sempre fala isso, que faz o bolo em casa, de repente ela não se vê como empreendedora, mas ela é, entendeu? Ela não se vê, mas ela é. Então, essa pessoa é ideal para entrar, porque aí lá, assim, a gente vai fazer essa parceria com todas as outras, né? E isso vai fazer com que ela fique mais por dentro de tudo que está acontecendo, se ela precisar de algum auxílio, a associação comercial tem para oferecer vários auxílios lá dentro, que às vezes o pessoal nem sabe, né? Então, para instruí-la. Então, primeira coisa, se ela tiver um MEI, pode procurar a Elaine na associação comercial. A associação, ela vai se associar à associação comercial e já falar com a Elaine. Eu gostaria de fazer parte do SEMEC. Pronto. Além não somente uma mulher que de repente tem o MEI, às vezes de repente ela está ali, não sabe ainda, nem sabe, como a Cássia falou, não sabe que ela é empreendedora, mas ela ainda na associação comercial tem esse auxílio para ela poder abrir o MEI dela, né? Para ela ter um CNPJ e conseguir participar da associação, dos network, das palestras, cursos, tudo que o SEMEC desenvolve. Além disso também, Luciano, por exemplo, meu marido tem uma empresa, né? É isso que eu ia falar. Eu, como esposa, posso ir lá representar a empresa do meu marido ou escolher uma funcionária para representar essa empresa, né? Toda essa capacitação vai ser dada a ela também. Perfeito. E é importante a gente destacar isso, né? Quando vocês citaram, né? Essa pequena empreendedora que faz o bolo, etc. e tal. Entender esse procedimento hoje, né? De ficar formal, não é? É muito mais do que uma questão legal, né? Quando a gente pensa aí, o que essa pessoa tem? A força de trabalho. Né? Sim. É quando a gente fala, olha, faz um MEI, é uma taxinha pequena, mas isso vai te garantir uma aposentadoria no futuro. Sim. Né? Isso te garante uma série de pequenas questões que, se você não ficar atento, não é? A gente fala muito aqui de previdência no programa, né? Ele te dá uma série de coberturas e de garantias. Não é? Sim. Porque às vezes assim, eu não estou pagando a taxa e etc., mas e o meu futuro? Eu acho também importante a gente se posicionar também, né? Porque, por exemplo, eu também já tive uma empresa, né? Vendi acessórios e eu não tinha CNPJ, acabei quebrando essa empresa porque eu não sabia os processos de como trabalhar, do que fazer, né? E aí, nessa época, foi quando eu comecei a procurar a associação comercial. E aí eu desenvolvi um outro trabalho e já entrei de forma correta, com o CNPJ, com os cursos. E hoje eu consigo dominar essa parte aí, ter esse posicionamento. Então, para a pessoa que vende bolo, que faz um tapete num crochê, que faz essas coisas assim de artesanato, ela ter esse posicionamento de que ela é uma empresa e ter essas vantagens do curso, palestras, network, ela vai ter uma capacitação melhor, né? E é importante o teu depoimento justamente nesse sentido, né? A gente também tem isso, né? A gente tem o país que mais abre empresas, mas também o que mais fecha. Justamente porque as pessoas fazem de uma maneira impulsiva, despreparada. Então, ter estruturas assim, eu acho que quando vocês citam é até interessante, olha, ainda não me formalizei, né? Então procure a estrutura, conheça, você vai ter as orientações para isso, né? Eu acho que caminhar junto, caminhar orientado, é uma garantia muito maior do teu negócio prosperar. E nós temos também um parceiro que é, assim, fundamental para a gente, que é o Sebrae, né? O Sebrae caminha junto dentro da associação comercial e eles estão à disposição, entendeu? À disposição, assim, o que precisar, eles têm os consultores, né? Começando pelo Projeto Ali, que ele vai te orientar. Aí dentro do Sebrae existem vários cursos, inclusive existe Sebrae Mulher também. Então, assim, tem muitas oportunidades. Se você quiser, não adianta você ficar, mas eu vou lá, não vou saber com quem que eu vou falar. Vai sim. Se você for,
Se você entrar na associação, vai ter gente para te receber, vai ter gente para te instruir, e através disso você vai descobrindo cada vez mais um pedacinho do que você vai precisar. Exatamente. A Ana Clara aqui também parabenizando pelo trabalho, né, pelas ações desenvolvidas, e acha muito bacana isso, né, vocês trabalharem com todo esse tipo de orientação e ainda com eventos específicos, né, que destacam saúde da mulher, enfim, né, que movimentam também de outra forma. Sim, a gente tem várias ações durante o ano, a gente faz um calendário anual e a gente tenta seguir esse calendário, né? Então, a gente tem, inclusive, assim, em outubro, por exemplo, nossa caminhada do Outubro Rosa, nossa caminhada já virou um sucesso, né, Vanessa? Nossa caminhada começou pequenininho, mas já virou um sucesso, entendeu? Já não é, assim, na área do empreendedorismo, mas é na área da saúde da mulher. Então, assim, é isso que eu falei, vai abrindo os caminhos, né? E a gente faz todo ano, esse ano a gente fez no Bosque, foi ótimo, foi excelente. Então, assim, todo mês a gente tem alguma coisa, só agregar. Falávamos aí a respeito, né, dessa rotina de participação e de interações, e a Laura pergunta isso, né? Vocês têm uma diretoria muito ampla, e como é que é planejada as ações, né? Esse calendário anual, os encontros, né? Tem grupo do SEMEC no WhatsApp? Tem grupo do SEMEC no WhatsApp, tem o grupo do SEMEC, das integrantes no geral, também tem o grupo das comissões da comissão gestora, né? Uhum. Na comissão, hoje nós somos em 5, né? Vai aumentar um pouquinho esse ano, né? Então, tem a coordenadora de eventos, tem a coordenadora financeira, tem a coordenadora administrativa, a coordenadora geral e a vice-coordenadora, né? Então, nós montamos, assim, a gente já tem mais ou menos o que a gente vai celebrar durante o decorrer do ano, né? Os nossos projetos. Então, o Dia da Mulher, o Dia do Empreendedorismo Feminino, a Caminhada do Outubro Rosa... A gente vai fazer evento. Então, esses projetos, a gente já sabe mais ou menos o que vai fazer, a gente só alinha as datas, qual será o tema. Então, a gente faz essa reunião e passa para as outras integrantes. Elas aprovando, a gente segue, dá continuidade. Perfeito. E eu tenho certeza que tem uma dinâmica muito da rotina daí, né? Tá no grupo aquilo que a gente falava, olha, estou com determinada ação no meu empreendimento, né? Uma incentiva a outra. Sim. Ó, estou precisando de tal serviço, alguém que presta. Tem bastante, mesmo, né? O pessoal pergunta, estou precisando disso. Alguém conhece alguém para fazer isso para mim e tal? Então, aí a gente já... Até os cursos, né? Os cursos a gente coloca lá, o Sebrae manda, a gente fala quais que nós estamos precisando mais. A gente seleciona ali uns 5 e é o que o SEMEC vai fazer, que são cursos voltados só para quem está no SEMEC. A gente não abre para fora. Mas aí a gente vê os que cada conselheira está precisando. Ano passado a gente estava precisando mais em questão de colaboradores, em questão de liderança, e a gente fez ali um projeto voltado para isso. Bacana também, né, quando a gente pensa em toda essa dinâmica construída, esse fortalecimento, e a importância de cada vez mais mulheres participarem, né? Porque a gente vê o grupo hoje grande, mas a gente sabe que é uma fatia das mulheres que empreendem na cidade. Sim. Né? Acho que todo dia vocês esbarram com alguma mulher que empreende que não está no SEMEC. Com certeza. Com certeza. Que poderia estar. Por isso que a gente sempre expande, faz esse convite, né? Venham participar, tanto você que está começando, ou você que já está ali há algum tempo, ou você que já tem há muito tempo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa que já está há muito tempo fala assim, mas está mais para quem começou agora. Não, não é. Você também pode contribuir de diversas formas. Falar o que você já passou, né? Ensinar essas outras conselheiras e também, às vezes, por exemplo, a gente sabe que para a MEI mudou muitas informações agora neste ano. Então, você ter esse ensinamento também, né? Nós já estamos correndo atrás de alguém para falar para a gente sobre o que vai mudar. Então, nós já estamos correndo atrás, porque isso é uma coisa que está ali, já vai chegar, entendeu? Janeiro está acabando e já vai chegar, a conta já vem. Estamos com reforma tributária. Com reforma tributária aí dentro, então a gente vai precisar fazer. E, por exemplo, você ter uma ideia, da Cecília Perfumaria faz parte.
Então, assim, acho que eu e ela somos uma das mais velhas. Eu acho que, assim, Silvana ela também. a Silvana, da Luz Confecção Silvana, da Luz confecção. Então, assim, a gente... nós, assim, então tem as mais novas e tem a gente também, que a minha loja está com 10 anos, né? Mas a loja da Luz Silvana tem quase 40 anos, entendeu? Então, assim, tem para todo mundo, para todo mundo. Mas que sempre é isso, eu acho que é importante você destacar. Tem sempre mudança, né, de burocracia, de lei no país que tem que se adequar. Então, quanto mais conjunto tiver, porque até é uma coisa que a gente percebe muito da rotina do Brasil. Vem uma mudança, as pessoas ficam inseguras, mesmo quem tem experiência, né? Você vai buscar orientação, às vezes você recebe 3, 4 informações diferentes. Então, ter um ponto de apoio que te dê informações com mais confiança, que tenha um respaldo de uma associação comercial, faz muita diferença. Faz muita diferença. É que nem no caso de funcionários nessa geração Z, assim. Então, assim, parte de RH é uma parte também que está tendo várias alterações, né? Então, você acaba não sabendo como lidar com funcionário. Então, assim, o ano passado foi mais isso, né? O ano passado a gente fez mais sobre parte. RH e com parte comportamental também. Então, por isso que nós fizemos, inclusive, um evento lá na associação, convidando os colaboradores para estarem lá. Entendeu? Porque... para que eles também tivessem orientação, né? Então, E assim, não só nós, voltado- eles também. Voltado não só para quem tem colaborador, mas para quem não tem também. Eu atualmente não tenho colaborador, mas teve um projeto lá de liderança de si, que é para você poder saber se portar, como é que lidar com as situações. Então, assim, foi vantajoso para elas que têm colaborador e para mim que não tenho, né? Exato. Né? Porque também é isso, né? Olha, para quem não tem, é acordar todo dia e depender do seu próprio trabalho. Exatamente. Você não pode estar com dor de cabeça. Exatamente. Também é interessante quando a gente fala, né, que a mulher empreendedora e cultura, porque a gente vê muitas mulheres empreendendo na cultura, né? Quando a gente pensa a maior gama do pessoal do artesanato são mulheres. Então, a gente está falando aí de trabalho na cultura. Quando a gente fala de gastronomia, a gastronomia também está dentro da cultura, né? E a gente vê a quantidade de empreendedoras na gastronomia, né? Então, também foi uma sacada importante de juntar os dois núcleos. Sim, sim. E assim, que elas fiquem sabendo que elas são utilizadas dentro do nosso trabalho. Durante o ano, todos os eventos que tem, elas utilizam, né? A gente está com um pessoal lá agora, novo, eu particularmente não conhecia. Ela já fez, agora nessa semana teve reunião da diretoria, ela já fez o buffet. Entendeu? E eu tenho certeza que ela ficou super feliz, porque, assim, muitas pessoas que estavam ali não conheciam o trabalho dela. Ali a gente tem a Elaine também, né? Que ela faz ali parte do casarão. Que a Elaine faz parte do casarão da Tatinha, que é né? uma graça, né? A gente, assim, Então, gosta muito deles também. Uma apoiando a outra, uma E incentivando a outra. essa da parte da gastronomia... tem filha que faz cabelos, transista. Então, assim, isso que é importante. Elas têm que saber que uma coisa vai puxando a outra. Então, isso é bem importante. Então, o SEMEC está aberto, elas podem procurar. E para a gente finalizar, era isso que eu queria falar com vocês, né? Para quem quiser ter mais informações, pode procurar direto na associação comercial, tem rede social, quais são os caminhos? Tem o Instagram, que é o SEMEC Batatais. Também pode procurar através da associação comercial ou pelo telefone, que é 3761-3700, né? Lá a gente tem a Elaine, que ela passa essas informações a respeito A Elaine do SEMEC, que é ligada, é a funcionária que é ligada ao SEMEC. Isso, A Elaine que vai passar todas as informações. E lá na rede social vai acabar falando comigo, que é eu que mexo mais lá, viu? Muito bom. Visite nossa rede social Isso lá, mesmo, por pode... favor. Puxar a orelha se não gostar de alguma coisa e pode elogiar Lá também você se vai gostar. conseguir, né, ver os projetos, qual que é o intuito do SEMEC. Perfeito. Vanessa, gratidão pela participação. Fica Imagina. sempre o convite aqui para interagir conosco. Imagina, eu que agradeço. Muito contente de estar aqui. Cássia, gratidão e você sabe que a gente está sempre à disposição. E nós que agradecemos. E antes de terminar, uma última notícia.
Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, está realizando uma força-tarefa de recuperação e manutenção em diversas estradas rurais do município. As equipes atuam em pontos estratégicos para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança e mobilidade para produtores rurais, moradores e veículos que utilizam as vias diariamente. Os serviços estão sendo executados em trechos importantes, como as estradas da região do Ducazeca, Unis, Escola dos Coqueiros e também na estrada que liga a região da Valita, Philips hoje, ao município de Monsenhor Paulo. A sessão de hoje da Câmara foi presidida pelos deputados Temístocles Sampaio, Saulo Pedrosa, Marçal Filho, Wilson Santos, Juquinha, Paulo Paim, Dr. Rosinha e Dr. Benedito Dias. Jornal Cidade é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás. Redação e edição Adriano Faria. Trabalhos técnicos de Wellington Araújo. Apresentação Osório Anquises, João Marques e Vladimir Espinosa. Produção Rádio Senado. Direção Silvio Auagem. Jornal Cidade fica por aqui. Confira essas e outras notícias em nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Continue agora com a programação da TV Brasil e TV Cultura. Uma boa noite a todos e até amanhã. É isso aí, boa noite para você e não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós estaremos de volta. Até lá. Ribeirão Preto é uma cidade acolhedora, com um mundo de oportunidades para você. Aqui o comércio é forte e tem consumidores de todos os gostos. Tem cultura em todo lugar, assim como turismo de negócios e eventos, com acessos fáceis e rede hoteleira bem preparada. A cidade se agita à noite, tem gastronomia mundial e a infraestrutura é completa. E temos muito mais. Venha conhecer, venha comprar, venha investir. Em Ribeirão, as coisas acontecem. Prefeitura de Ribeirão Preto faz nossa vida acontecer.